Olá, Ludmila. Boa noite, tudo jóia? Araújo, Psico, Logo Patrício Nome Grande. Tudo bom com vocês? Vocês me escutam bem? Olá, tudo bom? Gustavo Holanda já? Doutor Gustavo já entrou, olha que bacana. Vocês me escutam bem? Boa noite. O pessoal tá chegando. Hoje teremos uma conversa muito bacana com o Dr. Gustavo Holanda. Vamos falar um pouquinho sobre neurologia e autismo. Tudo bom com vocês? Estou acenando aqui para todo mundo. Me ouvem bem? Alguém que está por aí já pode falar se estão escutando bem a minha voz? Olá, tudo bom? Vivian. Olá, Cíntia, boa noite. Prazer estar conversando com vocês aqui, viu? Boa noite, olá. A Sally, tudo bom? A mamãe, um monte de mamãe, muito legal. Olá, doutor Gustavo, vamos lá, já estou chamando o doutor. O pessoal está entrando. Chamar aqui o doutor Gustavo. Bem pontual. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo Oi, jóia? Vitor. Tudo jóia? Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bom com o doutor? Tudo bem? Você tá me vendo? Eu tô te vendo muito bem, viu? Tô te Que vendo bom, que muito bom. bem, tudo jóia. Que Tudo ótimo. bacana. Olá, Prazer em Raquel aí, ó. revê-lo. Imagina, o prazer é todo meu. Vou te falar, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, vamos fofocar um pouquinho. Perfeito. Hoje, Vamos hoje, dar um hoje tempinho estou. aí. Até o pessoal entrar. Deixa eu contar. Hoje eu estou morrendo de sono. Meu Deus do céu, vou contar uma peripécia do meu filho, doutor Gustavo. O danadinho foi Manda dormir. brasa. O danadinho foi de madrugada para minha cama hoje. E não é que ele fez xixi, que ele não escute. Ele fez xixi na minha cama às 3 horas da manhã, bichinho, coitado. Olha, eu não consegui dormir depois. E seu menino, como O tá? meu, O o seu tá meu, bem o meu pequenininho. acabou de. Isso, tem 1 ano e meio, Gabriel. Acabei de deixar ele na cama com a mãe pra Ô, gente trabalhar glória. aqui, Boa, conversar. boa, boa. Eu tranquei a porta aqui, falei que papai ia trabalhar e escondi ali um monte de brinquedo lá embaixo do prédio. Falei, vamos procurar os brinquedos. Vamos, Pois é. vamos lá, doutor. Olha, é um prazer estar te recebendo, tá certo? De verdade. Estamos numa era bem estranha, né? Pelo menos para mim, né? Sobre essa era de tecnologia, né? Então, É, para e todos faz, nós. pois é, facilita na comunicação e dificulta em outras áreas. Olá, Igor, tudo bom? E esse momento é uma situação oportuna onde encurtou essa era de tecnologia, né, doutor Gustavo? E Exato. não é tão simples conversar com um médico neurologista. Então, obviamente, eu não poderia perder a oportunidade. Falei, vamos lá conversar com o doutor Gustavo, e vamos desmistificar aí algumas coisas, vamos conversar, vamos contemplar ali várias dúvidas que eventualmente os pais, temos muito papai e mamães aqui ao vivo, tá? Que eventualmente Uhum. eles têm aqui, tá? Gente, estamos com o doutor Gustavo, tá? É um médico especialista que, de fato, ele se dedica ao estudo, né? Se dedica ao diagnóstico e ao tratamento de doenças, né? Então, podemos começar construindo uma base, doutor Gustavo, falando um pouquinho da sua formação, quem que é o doutor, e vamos embora. Certo, tá bom, Vitor. Boa noite a todos que começaram a nos acompanhar agora. Então, para alguns eu já sou conhecido, existem alguns pacientes aqui, né? Nós compartilhamos pacientes na Somar, outros estão aí no perfil da Somar e no meu perfil. Então, é o seguinte, a minha caminhada no autismo foi por um mero acaso. Eu era pediatra formado, me formei, fiz graduação na UFPB, em João Pessoa, depois especialização em pediatria também no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa.
E fiquei um ano trabalhando em UTI pediátrica, e UTI neonatal e urgências pediátricas. Mais ou menos sondando o que eu queria fazer de especialização na pediatria. E surgiu a residência aqui em Recife de neurologia pediátrica. Eu disse, opa, é uma coisa interessante, me inscrevi e passei. Comecei a morar no Recife em 2013 e desde então estou por aqui. Na minha residência de pediatria, eu vi apenas um caso. Eu fiz a residência de pediatria em 2010. Um caso de autismo na residência de pediatria toda. Foi mesmo. Um único caso, um único caso. Eu não imaginava que o autismo ia ter essa proporção que hoje eu vejo no consultório, né? Não imaginava de jeito nenhum. E aí a gente vai se enfrentando as dificuldades do dia a dia, as necessidades que os pacientes vão trazendo, as famílias nos trazem, e a gente vai tendo que se aperfeiçoar, né? Muitas vezes com dificuldade de acesso a uma formação mais estruturada, a gente pega livros. Hoje, pela internet, a gente consegue fazer muitas pós-graduações. Então, uma das primeiras que eu fiz foi a do meu xará, Gustavo Teixeira. Eu hoje estou fazendo uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul em neurociências do comportamento, tudo muito online, à distância, muito usando o pouco tempo que a gente tem entre um plantão e outro, entre um consultório e outro. Bacana. Então, foi basicamente isso. Estou há 5 anos em consultório privado, atendendo planos e pacientes particulares, e tive minha carreira, ainda tenho minha carreira no serviço público, mas eu já fui mais bem atuante. Eu trabalhava no Barão de Lucena, trabalhei por 3 anos lá, até que quando meu filho nasceu, eu disse, chega, eu tenho que aí priorizar e ver onde eu quero investir mesmo meu tempo com um maior retorno para minha família. E aí eu larguei o Barão de Lucena, fiquei apenas com o ambulatório de neuropediatria em Caruaru, que no momento está andando devagar por causa justamente da pandemia. Perfeito, mas o consultório está retornando, graças a Deus, com como que era um pouco antes disso tudo acontecer. Perfeito. E, obviamente, que o nosso Estado merece competências na área médica, né? Exatamente. Eu tenho aqui um monte de perguntas, mas daqui a pouco eu começo a falar sobre as perguntas, porque os pais... olha o tanto de perguntas que eu tenho. Eu imagino. Eu também fiz minha tarefinha de casa. As pessoas foram enviando um monte de perguntas, falei, calma. São pontos importantes, a gente vai tentar abordar todos, visto o limite do tempo, né, no Instagram, porque muitos não podem ficar ao vivo, né, vai ter a parte gravada e aí tem um limite para você liberar a gravação. Perfeito. Muitas pessoas já estão elogiando aqui, ótima escolha, doutora Neves, enfim, muito bom. Bom, doutor Gustavo, sabe, uma introdutória básica quando se fala em autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que ele é classificado não somente pela condição quantitativa das sintomatologias, da quantidade, mas também sobre a qualidade, né, dessas características. Isso é bem importante. Exatamente. E onde entra aí o papel do doutor neurologista? Onde que chega a sua mão, o seu olhar, visto que o diagnóstico, hoje, ele é meramente clínico. Você tem que observar o comportamento das crianças, né, e conversar com papai e mamãe. Onde que entra um neurologista aí? Isso, eu tenho que aliviar um pouquinho do meu fardo, não só do neurologista, né? Onde está o papel aí do médico, notadamente o pediatra, o neurologista infantil ou o psiquiatra infantil. Então, esses três têm alguma expertise para poder fazer o diagnóstico. Perfeito. Então, como médico, a gente tem a obrigação em 3 pontos. É aquele tripé do diagnóstico, terapia, né? Determinar a terapia, como se encaminhar ao tratamento, basicamente, e o prognóstico. Então, diagnóstico, tratamento e prognóstico. É nossa obrigação com o paciente, né? Nem sempre esse caminho vai ser fácil, nem sempre esse caminho vai levar ao sucesso. Infelizmente, a gente tem que dizer, mas com alguma expertise a gente pode chegar ao melhor resultado dentro daquela realidade do paciente. Então, o diagnóstico, como você iniciou, é basicamente clínico, depende de quilometragem, né? De quanto tempo você está vendo criança neurotípica, perfeito, crianças com autismo, crianças com TDAH e qualquer outro transtorno do desenvolvimento.
e começa com o que eu chamo de características preponderantes. Preponderante aqui, aquilo que se manifesta mais comumente na maioria. Ou seja, em 99% das vezes vai ser assim. Aqueles prejuízos que você começou a falar, prejuízos qualitativos ou quantitativos em habilidade de comunicação e interação social, e interesses restritos, repetitivos. Então, são essas as bases dos diagnósticos. Claro que conhecendo um pouco mais, né, de outros sintomas que podem estar ali orbitando aquela criança, como transtornos do processamento sensorial, né, uma criança que se irrita muito com barulhos habituais, bota a mãozinha no ouvido, né, ou então se bate, autoagressividade, heteroagressividade, põe na boca objetos ou insetos, ou até mesmo excrementos. É uma criança que é extremamente irritadiça, chorona, tem transtornos do sono, seletividade alimentar, constipação. Então, tudo isso não é o sintoma preponderante, mas muitas vezes, Vitor, não sei se você já se deparou, você vê crianças que o pai, a família, né, diz que tem habilidades linguísticas, fala tudo. Isso. E até numa consulta assim muito breve você vê que realmente fala, mas socializa bem pouco, né? Tem muitas estereotipias, Perfeito. estimes diversos, né? Dorme, aí a mãe começa, dorme mal, come uma criança de 8 anos, mas está ainda na mamadeira, uma imaturidade de interesses. Então a coisa vai se desenhando e aí surge o Perfeito. diagnóstico, ou você sinaliza o diagnóstico do autismo. Perfeito. Essa variabilidade, de fato, ela é extremamente intensa, né? Eu vou, claro, em situações oportunas, eu vou falar sobre a minha experiência clínica, o que eu escuto. Lembrando que o nosso papel aqui, desse ladinho aqui, tá, doutor? É aplicabilidade, né? Desse Uhum. lado também, desse lado aí, ao lado do doutor, né? É o olhar clínico, né? Para enquadrar a criança ali, tá? Dentro enfim, enquadrar ali se a criança entra ou não dentro do espectro. É, muitas vezes, aliás, hoje em dia, a maioria das vezes quando a família chega na clínica, ela já chega com um diagnóstico fechado. Né? Então, um diagnóstico Isso. fechado e indicações terapêuticas, né? Isso é bem legal. No entanto, temos um percentual, esse mínimo, mas temos esse percentual porque a família chegou lá pelo um autodiagnóstico, Uhum. O doutor Google, Certo. porque ela fez uma rápida comparação com fulano ciclano, e aí ciclano ali, e aí achou que o filho dela tinha autismo. Né? Porque, por exemplo, colocou a mão no ouvido, como colocaram agora há pouco tempo ali com uma pergunta, ou de repente andou na pontinha do pé. Né? Uhum. E quando a mãe coloca, por exemplo, ela coloca autismo no Google, cara, ela vai encontrar 200 milhões de páginas falando sobre autismo. E o olhar da mãe sobre essas milhões de páginas falando sobre autismo, soberanamente, é um olhar do coração. E a interpretação ela fica extremamente desorganizada. Então, isso que eu estou colocando é extremamente comum. Tá? Isso. Então, sobre essa preocupação, o doutor já colocou ali uma série de características. Né? Essa preocupação ela se estende aos médicos. O que colocamos muito, sabe, doutor? Falamos assim para papai e mamãe. Falei, olha, existe um estereótipo, existe uma condição que eu só vou, entre aspas, colocar o meu filho ou minha filha numa intervenção pós um diagnóstico, tá? Muitas Uhum. vezes essa é uma condição que podemos classificar como errônea. Por quê? Veja, a minha visão, né? A nossa visão como aplicadores, como profissionais ali que trabalham no desenvolvimento também da criança, bom, poxa, se seu filho ele está fora de algum padrão que você classifica como padrão, de fato leva no médico. Tá? Esse diagnóstico ele pode acontecer ou não. Mas, poxa, se a criança ela não olha para você quando você chama, que mal tem levar a criança, tá, ali no otorrino? Que mal tem? Tá? A criança ali ela tem dificuldade na interação social. Poxa vida, que mal tem levar uma terapeuta ocupacional, uma psicopedagoga para saber, poxa vida, eu, no papel de pai, eu, no papel de mãe, como eu posso ajudar o meu filho, minha filha, em casa, brincando para estimular essa área que eu estou vendo que aparentemente está abaixo da realidade.
né? Então, enfim, tem várias situações que não necessariamente se faz necessário um diagnóstico para poder fazer uma intervenção, né? Porque se tiver, de fato, autismo, poxa vida, que maravilha, porque a mãe ali já conseguiu se antecipar a uma série de estímulos adequados. Se não tiver, ótimo também que você já está preparando essa criança. Né? Mas essa é uma realidade, uma preocupação dos pais quando chegam na clínica. Né? Uhum. Eu faço a intervenção antes ou depois do diagnóstico. O doutor se depara muitas vezes com essas ações na sua prática Sim, clínica? sim, sim, sim. A questão da internet, da busca da internet também é muito perigosa, como você iniciou aí. Então, a internet é uma caixa de ressonância. Ali vai se manifestar o extremo da manifestação. Então, você vai nos grupos de mães com autismo, ela vai dizer que a criança se autoflagelou, que a criança, né, teve comportamentos bem atípicos, e a mãe que está ali iniciando sua jornada em busca do diagnóstico, vai dizer, nossa, mas meu filho não faz isso, então não é autismo. Né? Meu filho não tem isso, então não é autismo. Mas veja, há necessidade de procurar um profissional com experiência, né? Sempre. E como eu falei, na área médica, de várias categorias, não só o neurologista infantil, existem neurologistas de adulto com alguma experiência, pediatras com experiência, a gente está procurando, né, difundir essa informação. Então, existem até seguidores nossos que são médicos e procuram perguntar e trocam ideias. E no autismo se comporta justamente como aquele tripé que eu falei. Tem que ter diagnóstico, né? A partir do diagnóstico se estabelece um tratamento e você vislumbrando como a criança está reagindo àquele tratamento, fica melhor para se fazer um prognóstico. Muitas vezes os pais perguntam logo na primeira consulta, é leve? É grave? Então já se quer um prognóstico, né? Não se submeteu ao tratamento, a criança está virgem de um tratamento bem estruturado e já se quer um prognóstico. Dá para a gente, assim, até estimar ou chutar mesmo se a criança pode evoluir de uma forma mais leve ou mais grave, mas com mais segurança isso ocorre quando a criança já está respondendo bem a terapias, ou então, mesmo a família fazendo boas terapias, não havendo uma boa resposta, uma resposta satisfatória, a gente tem que, né, botar as cartas na mesa e dizer que o prognóstico possivelmente não é tão bom. E aí merece uma investigação mais a fundo. Perfeito, perfeito. Entendeu? Perfeito. Outra coisa interessante é que, às vezes, existe a possibilidade de não ter um diagnóstico nesse primeiro momento. Poxa, se não tem um diagnóstico no primeiro momento, eu posso julgar que o médico ele teve essa observação adequada ou não? Não. Uhum. Às vezes não se tem, de fato, um diagnóstico, então, para que não exista ali um pseudo-rótulo, então o médico ele tem uma cautela. Né? Exato, exato. E essa ideia, não tem um diagnóstico, mas sugere-se que... o que o doutor fala sobre isso? Isso, eu me esforço ao máximo para tentar dar o diagnóstico na primeira consulta. Quando a criança realmente tem características bem típicas, e aí eu foco bem nos sintomas que eu falei preponderantes e todos aqueles sintomas satélites que vão orbitando, né? Então, a gente tem que tatear se a família está preparada. Né? Muitas vezes até você destrói uma possibilidade de relação falando diagnóstico, porque há numa parte da família, geralmente no pai, um sentimento de negação, enquanto a mãe já está procurando, já está numa jornada. Muitas vezes o pai vai no consultório como uma missão, e a mãe já está numa jornada. O pai quer resolver boa. ali naquele sentido, né? Então o homem está numa missão e a mulher está numa jornada. A mãe, quando a gente fala, até diz, doutor, eu já sabia, ou então a gente já sabia, só queria confirmação, entendeu? Isso aí é um alívio, tanto para a mãe como para mim, porque muitas vezes a gente tem que peitar quando o pai está naquela barreira, naquela muralha de negatividade, dizer, olha, vamos acompanhar e eu vou enumerando. Não está conseguindo fazer isso, mas faz aquilo. Não só o negativo, né? Perfeito. Mas faz aquilo. Está fazendo isso, mas não está fazendo aquilo.
e pontuando o que eu chamo de assincronicidade ou dissincronia do desenvolvimento, que é uma coisa muito comum no autismo. E você vê muito em crianças que têm hiperlexia. Então, a criancinha com 2 aninhos já está sabendo todas as letras, todos os números, formas geométricas. Então, ele está bem além das habilidades necessárias naquela curva de aprendizado, mas está aquém em algumas outras habilidades, como socialização e linguagem. Perfeito. Entendeu? Então, Perfeito. ele tem algumas coisas muito boas, e aí valorizar, mas precisa ser trabalhar, algumas outras áreas precisam ser trabalhadas. Perfeito, doutor Gustavo. E não tem como fugir, tem que ser um pouco psicólogo também, né? Aliás, Exatamente, tem que ser um pouco. muitas vezes, Vitor, eu tenho que ser até exorcista, né? Porque a mentalidade, o imaginário que está enraizado na família é daquela criança, aquele autista muito severo, né? Aí ele fica comparando, mas meu filho não é assim, meu filho olha nos olhos, meu Isso, filho exatamente. responde, meu filho fala tudo, com um jeito ecolálico muitas vezes, ou com muitos jargonismos, mas fala tudo. A gente tem que desconstruir e dizer assim, a situação é essa. Não quer dizer que tem que ter aquilo, né? É alguma dificuldade de comunicação, né? Em qual nível? Alguma todo mundo tem, doutor, mas assim, no nível que manifeste uma preocupação recorrente, né? Que manifeste necessidade de busca de ajuda. Esse é o nível, né? O nível da pulga atrás da orelha, de você dormir com a pulga atrás da orelha, de você até receber uma orientação do pediatra, que acompanha a família, e dizer, não, tá tudo bem, vai passar, vamos dar tempo ao tempo. A mãe até confia naquele profissional, mas vai dormir com a pulga atrás da orelha. E está numa jornada de 2, 3, 4 neurologistas, no quinto chega até mim, e aí pela jornada, inclusive, já é possível fazer ou estimar um pouquinho, dizer assim, o diagnóstico, né? Perfeito. Perfeito. Porque já ouvi o do pediatra ou de outros Isso, é neurologistas isso que que não tinha nada. é isso exatamente que eu ia perguntar. Quando existe essa condição de mamãe, você pode buscar uma segunda opinião, né? Isso, isso. Busca uma segunda opinião, né? A mãe está tão aflita ali naquela situação diagnóstica, que sim, às vezes faz necessário para entender melhor, escutar o mesmo formato de profissionais diferentes, né? Então, às vezes a mãe ela necessita dessa condição, né? É muito Uhum. comum. Muitas vezes, quando os pais chegam na clínica, eles falam assim: poxa vida, é uma pandemia. Tá com- É muito comum É, isso hoje na conversa, né? Falando, é uma pandemia. Meu Deus, porque antes não tinha tantas pessoas com autismo e hoje, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que na verdade, o doutor Gustavo vai falar sobre isso muito bem, mas é uma junção de fatores. Sobretudo a qualificação profissional. Estamos numa era de uma qualificação, de uma observação, né, tamanha. isso. E, qual é a ideia, qual que é a opinião do doutor? Né? Esse quantitativo vem crescendo muito. Veja, sempre existiu. Autismo, assim, desde a evolução humana. Perfeito. Então, tem gente até que coloca a culpa no nosso cruzamento com os Neandertais e a evolução rápida do Homo erectus para o Homo sapiens Tá certo. sempre existiu. Você vê muitos relatos de crianças abandonadas porque não conseguiam acompanhar, ou crianças que eram deixadas nas florestas. Então, tem aí a João e Maria, o Pequeno Polegar, o próprio Mowgli, o Tarzan. Isso tudo são lendas, né, que se originaram de crianças que eram autistas abandonadas para viverem na floresta com os animais. Claro, não passava aquele tempo todo de se desenvolver. Morriam, muitas vezes em poucos dias. Às vezes alguma família encontrava a criança que estava 3 dias numa floresta, pensava que já tinha passado a vida toda, foi abandonada como bebê. Mas sempre existiu esse índice que a gente vê hoje. Agora não era detectado. A gente saiu há pouco tempo, há poucas décadas, de uma luta antimanicomial, que é onde você encontrava grande parte dos autistas que não eram diagnosticados na década de 60, 70, 80, até o início dos anos 90. Então, com o surgimento agora do DSM-5, diminuindo, né, o nível para as características possíveis de se fazer o diagnóstico, a gente consegue incluir mais crianças, né?
focando nesse grande trunfo, que é o diagnóstico precoce a partir dos sinais iniciais, ou os sinais mais sutis. Eu falo muitas vezes aos pais, para ficar uma coisa clara, é como você dividisse a população em alta e baixa, né? Neurotípico e autista. Então, vai ser alto apenas aqueles que tiverem mais que 1,90 m. Isso aí é uma coisa até arbitrária, culturalmente. Acima de 1,90 m, alto. Se eu disser assim, não, agora alto é quem tem 1,80 m é alto. Então vai entrar mais gente, né? Perfeito. Então, isso que eu falei, qualquer dificuldade, transtorno, déficit, deficiência em comunicação, interação social, associada aos padrões de comportamentos, interesses restritos e repetitivos, né, é o que faz com que se inclua mais crianças nesse diagnóstico, e até se possibilite agora, retrospectivamente, o diagnóstico de adultos que não tiveram diagnóstico Isso. quando criança, por causa dos critérios anteriores, que eram um pouco mais focados nos casos mais notáveis, assim, evidentes, severos, né? E agora os adultos que passaram por toda aquela dificuldade na infância, adolescência, e hoje a gente vê mais adultos com as comorbidades de um TEA leve não tratado, então, E fazendo transtorno. sentido agora, né? Ah, agora tá fazendo Agora, sentido na fase da minha vida. exato, exato. Exatamente, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, ou TDAH, transtorno de uso de substância, fobia social. Então, todos esses possíveis adultos com TEA leve não tratados, que hoje tem mais sintomas, né, mais evidentes são de Perfeito. comorbidades aí para a gente se lidar. Perfeito. E essa incidência, ela é bem interessante, né? Ela vem aumentando muito, como já foi bem explicado, né? Os critérios eles modificaram muito, mas houve uma modificação, né? Uma observação diferente. Eu antigamente achava que Uhum. o autista era aquele que apresentava os flappings, né? Os movimentos de tronco, os Isso, rockings, isso. e sabe que autista não era a ponta ali, né? Era o mais grave, era só autista. O autismo era aquilo. Hoje não. Né? Hoje Uhum. você liga a televisão, você tem um personagem com autismo, né? Você liga a rádio, você tem ali algum É, especialista, alguém falando sobre autismo, né? Então você olha, meu Deus do céu, autismo em tudo que é lugar. Eu isso. vou fazer uma rápida comparação e, sobretudo, o seu envolvimento. Eu perdi eu perdi uma gestação, minha primeira gestação, perdemos, né? Então foi aquele baque, né? Com três meses, Uhum. próximos 3 meses, né? Um aborto espontâneo, depois eu fui ler que existe uma probabilidade em casais abaixo de 35 anos, um percentual de 20 a 30%, você tem um aborto espontâneo ali. Então, não é que é comum, mas acontece, uma incidência alta. Mas o Uhum. engraçado é que quando perdemos essa primeira gestação, então eu olhava, eu estava no trânsito, olhava para o outdoor ali do ônibus, aborto espontâneo. Lia jornal, aborto espontâneo. Via a novela, aborto espontâneo. Conversar com meu amigo que já teve aborto espontâneo. Então as coisas começaram a pipocar. Porque eu tava Coincidentemente, vivo. eu e Fernanda passamos por essa experiência há Foi 3 mesmo. semanas. Foi, bem recentemente mesmo. Coincidência. Você, Foi mesmo, doutor. veja É só, mesmo. você falou, e também a gente caiu nessa bolha, né, de informação a respeito do, Isso. do aborto espontâneo. Mas foi a mesma experiência que você passou, né? Poxa, Eu falo juro pra você. muitas vezes os pais falam, existe muito, né? Porque, claro, a gente está numa bolha. Se eu for ver meu público de consultório, tem muitas crianças. Então eu penso que o mundo todo, né? O mundo todo tá com algum grau do TEA. Mas não, né? Eu estou numa bolha. Eu não sou professor de escolinha infantil, que você Perfeito. vai ver que grande parte das crianças não tem sinais de TEA, né? Mas no consultório, né? Na própria clínica, né? Nessa bolha de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, a gente pensa que vem em todo lugar, vem em todo lugar. E a criança, as mães, após o primeiro diagnóstico, começam a identificar. Eu tenho mães que recomendam os pacientes, né? Depois que eu fiz o diagnóstico do filho, ela recomendou a colega, a tia, a sobrinha para levar o filho, porque via alguma coisa, né? Ela começou a fazer diagnósticos também, entendeu? Perfeito. Ah, E a é, informação vem. Quando você está imerso nesse mundo, a informação vai vir mais vezes, vai vir mais. perfeito. Você enxerga mais. Você tem um olho Enxerga direcionado mais. para aquilo. Isso, É isso. impressionante. É. É impressionante. Muitas pessoas estão perguntando aqui a causa, né? Então, é bem interessante isso. Hoje não tem muito o que se discutir sobre causa, né? Estamos falando de estruturas genéticas. Estamos falando de genética.
O senhor poderia abordar um pouco sobre a causa? Porque é uma pergunta que vem sempre recorrente aqui. Isso. As causas são multifatoriais. Claro que tem a predisposição genética, né? Mas tem formas de autismo que são geneticamente determinadas e herdadas. Isso. Então, quando eu falei assim de pais que trazem um filho né, para fazer o diagnóstico de TEA, e você vê que o pai realmente tem o TEA, ou a mãe tem o TEA, a gente está falando no caso de doenças, né, de uma condição genética herdada. Mas há situações de causa genética onde aquela criança é o primeiro, né, representante daquela alteração genética. Então, quando os pais perguntam, tem que fazer exame em mim, tem que fazer na minha esposa, né? Calma, que a gente vai também ver outros fatores. Existem fatores intrínsecos da parte genética e extrínsecos, né? Hoje tem autismo causado por uma meningite, né? A criança teve uma meningite, tinha um desenvolvimento adequado, teve uma meningite, uma destruição em algumas áreas do cérebro, quando retornou, tinha um quadro de autismo, uma deficiência intelectual, ou uma deficiência auditiva associada, né? Autismo de causada por quase afogamento, né? Situação de criança que foi encontrada na piscina, ninguém sabe quanto tempo ficou, quando retornou, e ficou algum tempo, né, com a parada cardiorrespiratória, foi reanimada, ficou em UTI, quando retornou, você viu que, apesar de não ter deficiência motora, voltou com um quadro semelhante ao autismo. Então, existem várias causas. Hoje, cada dia a gente está vendo que o autismo se compõe de transtornos do espectro do autismo, são vários. É uma diversidade de apresentações, com uma diversidade de causas em diversas crianças, né, com suas características peculiares. Então, cada um é aquela peça do quebra-cabeça. Cada um tem uma causa, um jeitinho diferente. E aí faz parte da avaliação você aprofundar, mas sem perder tempo no processo terapêutico, né, nas intervenções. Não esperar que se tenha um exame que diga uma causa, que confirme, porque aí você perde um ativo importante que todos nós temos limitado, que é o tempo. Vai faltar tempo para aquela criança, vai faltar tempo para você. E aí 1 mês, 2 meses, 3 meses de intervenção realmente é muito significativo, principalmente no início da vida. Então, claro que não vamos perder tempo, né? A intervenção precoce, ela sempre é o fator mais importante nesse primeiro momento. Existe outra condição que muitas vezes, sabe, doutor Gustavo, que assusta demais os pais, né? Os pais muitas vezes eles acabam até mesmo burlando uma indicação do médico, veja só, né? Então, que é o medo, né? Então, existem algumas condutas específicas de autismo que, de fato, ela acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento da criança, né? A falta de atenção, a concentração, a criança não dorme bem. E me fala uma coisa, quando se faz necessário, aí eu sei que muitas vezes é um assunto, né, que os pais fogem, mas da medicação. Né? Isso. Tem grupos específicos que, de fato, precisam de medicação. Olha, o meu filho, ele tem TDAH. Né? Ele não tem qualidade de vida se não houver ali uma medicação. Uma medicação. Ele não tem qualidade de vida. Ele pula, ele fica de ponta cabeça no teto. Ele não consegue aprender. Então a medicação para o meu filho, né, é extremamente importante. Sem isso, ele não sobrevive, ele não aprende. Voltando para o autismo, quando se faz necessário ali a medicação. E tem medicação que é eterna e tem medicação que ela é passageira, né? O desmame. Exatamente. Veja, faz parte do arsenal do tratamento, além da terapia, né, atividade física, orientação dietética, e eu não estou falando daquela dieta sem glúten, sem caseína, isso aí a gente vai abordar daqui a pouquinho. Mas também a medicação. Nem sempre a criança já sai com o diagnóstico e uma receitinha. Nem sempre. Vai depender daquela queixa que a família traz, né? Às vezes é uma queixa realmente muito incisiva, que a criança não está dormindo de forma alguma, não consegue ser induzida ao sono, ou então quando dorme, desperta. E aí a gente pode ter uma intervenção medicamentosa para o sono, né?
Ou então é uma criança extremamente irritada, agressiva, né, muito reativa, inquieta, e aí você pode ter uma medicação para esses sintomas-alvo. Porque muitas vezes os pais se preocupam somente com a fala. Ah, tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar, Isso. mas precisa desenvolver ferramentas, né, para se manter um pouco mais parado, para observar, né, para não reagir à medida que houver um contato visual, né, não reagir com irritação ou fuga, né? Até mesmo em situações que tem a comorbidade hiperativa, né, com TDAH, e, uma medicação para melhorar apenas a atenção, sem piorar a irritabilidade. Então, depende muito do quanto a família traz daquela queixa. Quanto a família traz daquela queixa. Muitas vezes a questão de inquietação não é um sono, ou da inquietação não é um ponto grande. A família sabe manejar bem, a família sabe consolar a criança quando ela se irrita de uma forma mais fácil, né? A família tem outras técnicas de induzir o sono. Tem criança que vai dormir somente na rede, ou somente com a mãe, e aí passa a noite toda bem, e aí você não precisa fazer intervenção. Inclusive, tem situações que a família traz no momento a queixa, né, muito incisiva, contundente, preocupante. Você passa a medicação, ela pensa bem, volta, Lê para a dizer que aquilo bula, melhor. lê a bula, É, meu Deus do céu. lê a, lê a Bota bula, tocar fogo no exato, remédio, é. lê toda aquela lista de É, complicações que a bula tem que trazer sim, mesmo. natural. Não dá, né? É a opção dela, não dá, e volta dizendo, oh, doutor, não é bem assim, dá para aguentar, né? Ah, eu estou aberto, eu recebo o coração aberto, não vou condenar, não vou. Ah, e tem colegas que dizem, não apareça mais aqui, você não faz o que eu quero. Não, tudo bem. Né? Eu digo, passei porque realmente você me trouxe aquilo. A gente joga limpo, a gente tem que jogar aqui fair play. Você me trouxe aquilo como uma coisa realmente que estava atrapalhando sua vida, e aí eu sinalizei que poderia melhorar, ajudar. Não vai resolver de forma alguma. Vai ajudar a lidar com aquela situação, aquele sintoma-alvo, até você poder fortalecer a criança, né? A dar mais instruções, dar mais ferramentas, mais habilidades, e a criança poder um dia, quem sabe, até ser desmamada desse medicamento. Mas só... Exatamente. Aí entra também, obviamente, em conjunto, toda a força terapêutica, né? Uhum, E aí uhum, existe a curva ali, até quando essa criança ela vai de fato precisar ali daquela droga. Né? Muitas vezes a isso, força terapêutica se faz necessário, com um alinhamento ali muito bem, muito próximo ao médico, em fazer o desmame. Né? exato, Claro, em fazer o exato, desmame. Então, a exato. medicação ela favorece uma condição de aprendizado. Ela sozinha ela vai organizar algumas características, mas a criança, entre aspas, vai estar preparada para aprender, mas cadê o aprendizado? Então, eles Exatamente, trabalham em conjunto. exatamente, exatamente. Eu falo que a medicação, comparando com uma condição assim orgânica, seria a muleta. Né? Você tem um Isso. acidente de moto, quebra o seu pé, vai andar de muleta. Se você fizer a sua fisioterapia, se você fizer sua terapia ocupacional, se você for à academia para fortalecer a sua perna ali que está quebrada, um dia você vai deixar a muleta, né? Mas se você pegou a muleta e só se apoia na muleta e não faz nada para deixar aquela muleta, você não faz as terapias, não se fortalece mentalmente, cognitivamente, intelectualmente, né? A família não se organiza, aí aquela muleta vai ficar eternamente, pode até virar uma cadeira de rodas, entendeu? Pode ser até preciso entrar com outras medicações, outros auxílios para poder aquela criança funcionar de uma forma razoável e poder ser mantida, mas nunca, né, infelizmente, se não tiver terapia associada, nunca vai ter a Exatamente. força, a eficiência, a predisposição, a programação, né? Porque quando eu entro, eu digo, estou entrando agora, eu fico pensando, quando é que eu vou parar, né? Quando é que eu vou parar? Quando tiver, né, melhor, seguro. Inclusive, nesse período de pandemia, de confinamento, de afastamento social, algumas crianças que já tinham parado, não estavam usando, né, tiveram que retomar a medicação, enquanto, né, se tentava reiniciar as terapias de forma presencial, mesmo sem contar, até hoje ainda, com a escola também, Perfeito. como ajuda, né, na restabelecimento da saúde da criança. Perfeito, perfeito. E claro, esse é uma situação extremamente complexa, né? Então, as crianças, em geral, elas
essa ausência social, essa ausência de profissionais da escola, porque a escola é a nossa parceira, sempre será a nossa parceira. Então, a ausência desse comportamento, ela atrapalha muito, de fato, o comportamento da criança. A criança fica muito mais irritada, enfim. Mas eu quero voltar um pouquinho ali na condição medicamentosa, doutor. Perfeito. Doutor Gustavo. A medicação nem sempre ela é assertiva, né? Às vezes o organismo, né, o organismo do João é diferente de Pedro, que é diferente de Vitor, que é diferente do Dr. Gustavo. Isso. O organismo é diferente. E aí, por consequência, uma reação ela acontece de forma diferente daquela esperada. Tá? Que isso causa mais transtorno para a família, claro, quando eu falo transtorno para a família, que é um transtorno rebote. Né? A criança não está bem, a família fica ansiosa, agitada, ai meu Deus do céu, então nunca mais eu quero medicação. Tá? Para um pouquinho, quando a medicação ela não se encaixa, ela não funciona como programado, como gostaríamos, então parou, não toma mais medicação, o que a gente deve fazer numa situação dessa? Isso, e existe realmente a situação de não ter jeito com um remédio de primeira escolha, né? E você pode sugerir à família, né, ou persistência naquela escolha de medicação com ajuste de dose, ou para menos ou para mais, ou uma troca, né? Ou então uma associação, ou então alguma outra estratégia. Mas antes disso tudo tem que ter um bom vínculo. Então a família muitas vezes se decepciona quando você passa aquela medicação, não explicou muito bem para que serviria, né? A família tem a impressão que aquilo é como antibiótico que tomou, resolveu, mas você fala que a medicação não é a salvação da lavoura, precisa estar associada, né? Terapias, rotinas adequadas, boa dieta, um bom padrão de sono. Aí a medicação pode também ser uma ajuda. Mas quando a medicação não ajuda, inclusive as situações da medicação, inclusive piorar, que a gente chama de efeito paradoxal, você tem que dar acesso à família para te informar aquilo, né? Então, deixar telefone, deixar WhatsApp, deixar a secretária sabendo que você pode, né, a criança pode voltar a qualquer momento, aquela família pode voltar a qualquer momento, não ficar insistindo, persistindo, sem levar em consideração a opinião daquela família a respeito da medicação. Os pais conhecem os próprios filhos melhor do que o médico, né? Independente de se ter conhecimento ou ter um nível sociocultural, né, elevado. Conhece. Então ele sabe que quando começou aquela substância, a criança está diferente, piorou, né? Ele não notou melhor. Ele vai te falar e você tem que valorizar aquilo e propor um plano B, uma estratégia para se resolver, certo? Agora, as situações que você tenta, infelizmente, você tenta plano B, plano C, plano D, plano E, e infelizmente a gente se depara com aquelas formas mais graves, né, mais severas, refratárias, e aí você tem que pedir auxílio aos seus colegas. Eu me valho muito dos psiquiatras infantis, né, geneticistas, né, você procurar saber o que é que está tendo de errado, e às vezes a mão de outro colega, né, a mão de outro colega usou inclusive a mesma medicação que você tentou inicialmente e deu certo. Infelizmente, é o efeito placebo, né? Infelizmente acontece isso, ou felizmente para o paciente, apenas uma troca de relação, uma troca de médico ajuda, mantendo aquela medicação que foi iniciada anteriormente sem aquela boa resposta. Acontece essas coisas também. Perfeito, perfeito. Olha, muito legal, viu? Muito legal. Inclusive a articulação e conversa na comunidade, na minha comunidade médica, né? Isso é muito bacana, né? Muito legal mesmo. Tem muitas perguntas, muitas pessoas te elogiando aqui, falando que, olha aqui. Obrigado, gente. Muito legal. Agora é pergunta para danar. Muita coisa, aqui, né? Muita coisa. Maria. Me perguntar, fizeram uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu encontro a mãe aqui, que estamos aproveitando aqui a Seara, falando sobre medicação. Até brincamos um pouco antes que, naturalmente, alguns pais iriam aqui se consultar aqui ao vivo, né? Isso é natural. Exato, exato. É bem natural mesmo, mas muitas pessoas elogiando aqui, falando sobre graças a Deus te encontrou, né? Teve um diagnóstico com 1 ano e pouco, muito, muito legal. Houve aqui algumas perguntas sobre medicações, assim, sobre qual medicação é melhor para o meu filho, né? Falar sobre risperidona. É importante
falar aqui, mas eu estou encontrando os medicamentos de primeira linha são os antipsicóticos, quando necessários, e hoje, comercialmente, o que tem mais acesso é a risperidona. Mas já teve a época do Neosine, do Neuleptil, do haloperidol, né? Tem também, hoje, novas moléculas, como o aripiprazol surgindo. Então, são as medicações de primeira linha. Não está errado se o colega usa um valproato como estabilizador de humor, uma quetiapina, algum antidepressivo, vai depender da experiência que ele tem com aquele medicamento e a indicação, né, para qual ele está escolhendo aquele medicamento. E medicação para tratar comorbidades, como inquietação, hiperatividade, como o próprio metilfenidato, que é a Ritalina, mais conhecida, Concerta, o Venvance, a Tencina, né? Hoje em dia está muito em voga e cada dia mais crescendo a necessidade de suplementos ou probióticos. Então, entra composições de probióticos, doses de vitamina D, ômega 3, né? Como uma forma de auxiliar, né? A gente não fala nada em cura, certo? Isso. E tudo dentro do razoável e com robustez científica. Nada assim, existe um estudo que provou que uma substância pode ser usada e deu melhora em algumas crianças. Realmente não é para todo mundo, né? Perfeito. É a questão da própria dieta restritiva. Eu não indico a todo mundo. Algumas famílias fazem por conta própria, percebem melhora. Também não digo, olha, volta que isso aí não serve para nada. Percebeu melhora, ou a criança tem indicação, ou a criança está sendo investigada para algum transtorno gastrointestinal, como alergia à proteína leite de vaca, né? Ou doença celíaca, ou intolerância à lactose. Vale a pena, vale a pena. Agora, sempre com auxílio de nutricionista e gastroenterologista pediátrico. Perfeito. A Silvia ela pergunta aqui, olha, boa noite, doutor. Meu filho, ele está muito agressivo e com medo de muitas coisas e vive dando cabeçada nas pessoas. Já não sei mais o que fazer. Né? Então você tem aí duas estruturas, né? Você viu, Silvio? Você tem uma estrutura aí de intervenção, uma estrutura comportamental, tá? E talvez não, e também pode vir aí uma condição medicamentosa, que o doutor também pode falar. Exatamente. Você vê como é que ela se expressa. Ela diz, eu não sei mais o que fazer. Né? Então, e, doutor, me desculpa ela cortar, deve ter já procurado muita ajuda. E desculpa cortar, Silvia, não existe comportamento se não houver reforço. Todo comportamento tem um reforço associado. Todo, não existe. É comportamento sem reforço. Isso é impossível, tá? Mas me desculpe te cortar, doutor. Desculpe te cortar. Exatamente. Mas precisa, realmente, eu sempre digo, se realmente ela tentou de tudo, procurar saber qual foi o reforço que ela deu, né? Como é que ela lidou com esse comportamento negativo, o que é que ela usou, né? E se já faz terapias, pedir ajuda aos terapeutas para identificar e poder intervir aí. E, se necessário, se ela nunca usou, se a criança já usou e precisa ajustar a dose da medicação, eu acho que vai ser benéfico. Perfeito. Uma pergunta bem interessante aqui da Thali Silva. Olá, Thali Silva, tudo bom, querida? Aqui ela coloca aqui, eu subi, né, para ver as perguntas de cima para baixo. Aqui ela coloca, fui encaminhada ao geneticista. Tem relevância para fazer as terapias? Veja, não. Teve o diagnóstico, né? Diagnóstico clínico, né? Então, a partir do diagnóstico clínico, iniciar terapias, certo? Foi encaminhada ao geneticista, possivelmente tem alguma condição que precisa ser esclarecida. Muitas vezes merece encaminhamento ao geneticista, primogênitos, né, crianças, as primeiras crianças de um casal jovem que deseja gestar novamente. Né? Então ele está querendo ali outro filho, mas é importante você conhecer a condição genética, se há uma etiologia genética para o autismo, porque esse casal pode gestar uma outra criança que tem um autismo mais leve, né, da mesma forma, ou mais severo. Então é importante. Ou então a criança que foi trazida já foi fruto de sucessivas tentativas, e aí é um casal que já tem 2, 3, 4 abortamentos anteriores. Perfeito. Então possivelmente tem uma etiologia genética esse quadro dessa criança. Ou então a criança tem características faciais que fazem você lembrar de alguma síndrome que pode comprometer o prognóstico daquela criança, né? Ou às vezes não é nem face, mas a criança teve uma cardiopatia, tem um rim ectópico, né? Tem outras malformações
de órgãos. Ou a criança Perfeito. tem um dedinho torto, um sexto dedo, entendeu? Ou a criança tem histórico familiar pregresso de autismo na família, ou então internações, como eu falei, daquela questão manicomial. Na década de 80, 90, não se tinha uma noção do que se era. Então, Perfeito. se diz, ó, o pai teve um irmão que foi internado ainda jovem, ainda criança, né? Então, possivelmente, merece um rastreio genético nessa situação, mas sem atrasar a intervenção, Perfeito, né, doutor. terapêutica. Perfeito. Tem A que Ma- esperar que tenha alguma coisa no ba- exame que diga Bacana. A Marília, ela coloca que o diagnóstico do filho dela, ela demorou, inclusive demorou, demorou a dar o diagnóstico porque confundiu com a surdez, né? Uhum. Isso hoje em dia pouco acontece, né? Então, aproveitando a pergunta da Marília, o médico ele solicita uma série de exames, não para o diagnóstico de autismo, e sim para descartar outras possibilidades. O doutor Gustavo Uhum. poderia falar um pouco sobre isso. Isso, muitas vezes se perde, né? Você vê quando o médico está em dúvida, não teve tempo de extrair toda aquela informação, certo? Ou não tem experiência, ele se vale de exames que são sempre complementares. A gente, na prática de consultório, de exames complementares. Então, entra a audiometria, entra o Bera, entra inclusive eletroencefalograma, porque existem algumas síndromes epiléticas que surgem com perda das habilidades de comunicação, entra a ressonância, então tudo isso é complementar, né? Complementar. Você pode fazer no segundo momento, se você achar necessário, né? Ou muitas vezes até os colegas pedem na primeira consulta, né, para poder ter algum dado ou excluir alguma Perfeito, outra situação, certo? perfeito. Perfeito. Agora eu só estou aqui nas perguntas aqui, né? A Tainá, ela coloca aqui, ó, em relação à medicação, o que vocês acham do uso da risperidona? Olha lá, Uhum. mesmo antes do diagnóstico. Isso. Se a criança realmente não teve o diagnóstico, passou em algum colega, né, que ficou inseguro em achar que era o autismo, mas tem aqueles sintomas que eu falei, contundentes, preocupantes, porque a risperidona não é para autismo, tá? Não é para tratar o autismo, é para tratar sintomas alvos. Então, tem crianças que têm aquele sintoma que não tem autismo, mas tem uma deficiência intelectual, tem uma síndrome de Down com aqueles sintomas, né? Ou então criança que tem até TDAH, mas não pode fazer uso da Ritalina antes dos 6 anos, se inicia o autismo se inicia a risperidona. E a risperidona eu chamo aquela vizinha antiga, chata. Você conhece ela muito bem, você sabe do que ela é capaz. Então, ao surgirem os primeiros efeitos colaterais indesejáveis, né? Primeira perturbação, você sabe do que foi, né? Não foi uma condição que piorou na criança. Possivelmente é da risperidona, que está aí há décadas no mercado. A gente sabe Isso. do que a risperidona, o que a risperidona faz, certo? Tem possibilidade de ter uma síndrome metabólica, induzir obesidade, induzir hipertrigliceridemia, induzir aumento de triglicerídeos, colesterol, aumento de glicose, induzir um quadro parecido com diabetes? Tem. Isso aí ocorre, mas você fazendo acompanhamento regrado, né, a miúde, com retornos constantes, você diminui. E ainda, como eu falei, dieta. Não é aquela dieta sem caseína, sem glúten para todo mundo. Não. Uma orientação alimentar adequada, que para qualquer condição de saúde, né? Atividade física e dieta. Seja para uma pessoa que tem pressão alta, seja uma pessoa que tem depressão, seja uma pessoa que tem distúrbio do sono, seja uma pessoa que tem problema de tireoide, dieta e atividade física. Todo médico passa desde Hipócrates, né? Então, vale a pena. Usou esperidona, dieta e atividade física. E a terapia. Perfeito, perfeito. É, Mudando um pouquinho de assunto, me fala uma coisa, eu tô com dúvida. Tá conseguindo, doutor, tá conseguindo dar diagnóstico online? Muitas pessoas estão Tô, buscando, tá? Como está sendo a sua tá experiência sendo, com isso? Porque veja, tá sendo até. existem duas coisas, né? Então, eu acho que Uhum, para, assim, para os médicos, o diagnóstico, eu acredito que existe uma proximidade. A uhum, intervenção, a UFSCar, eles publicaram um trabalho tem uns 3 meses mostrando a eficácia, né, do atendimento online.
né, que sim. realmente tem comprovações ali de eficácia, muito legal mesmo. É um trabalho bem robusto, ficou bem legal. Tá? Uhum, Mas não dá uhum, para comparar, não dá para comparar com a intervenção presencial. Não tem como exato, comparar. O toque, a exato. pegada, o olhar, não tem como fazer essa comparação. Mas sim, Uhum, é extremamente eficaz. Nesse modelo, obviamente, a gente precisa um pouco mais da expertise dos pais. Então, um treinamento mais ativo com os pais, porque os pais acabam replicando, né? exato, Uma exato. videomodelagem, enfim. Agora, como que funciona o diagnóstico online? Eu acho que é um pouco diferente, né? Desde do advento dessa pandemia e a possibilidade de fazer a telemedicina, eu me dispus a abrir meu consultório online, né? Então, a gente vê que o Brasil é um país imenso, com grandes necessidades, principalmente no interior, inclusive nas capitais, você vê que não há disponibilidade de médicos experientes, de neuropediatras, de psiquiatras infantis, principalmente em relação ao autismo. Atendi famílias morando nos Estados Unidos, que Muito lá bom, também tem uma que dificuldade de bacana. acesso, porque lá tem todo um sistema. Primeiro tem, como se fosse um médico da família, para depois passar a um pediatra, para depois passar a um neurologista, um psiquiatra infantil. Mesma coisa no Canadá, atendi também famílias canadenses com essa preocupação em respeito ao autismo ou que moravam lá e realmente estavam preocupados, ou então que viajaram e nesse período de pandemia não puderam voltar. Muitos ficaram meio que ilhados e Perfeito, todo o desenvolvimento perfeito. da criança foi prejudicado. Nesse período de telemedicina, eu sempre peço às famílias para mandar algum relatório antes, né? Escrever o problema que se preocupa, vídeos, principalmente vídeos da criança em momentos onde ela está brincando, ou então em momentos que a mãe acha que aquele comportamento não é adequado, que aquele comportamento é esquisito. E aí você vê de tudo, crianças com estereotipias, né, síndrome de autogratificação, crianças com jactátil, né, batendo a cabecinha na parede, crianças com marcha digitígrada, crianças fazendo até birra, crianças com terror noturno, os pais gravam e mandam. Então, são situações que no consultório você não tem como observar, né? Hoje em Perfeito. dia, com a limitação até de não usar brinquedos no consultório, né, para evitar contaminação cruzada, você não consegue nem brincar com a criança. Então, quando os pais fazem esses vídeos da criança brincando, você consegue observar muita coisa. E na própria plataforma de telemedicina, você pode enviar aos pais algum questionário estruturado, pode ser o próprio ATEC, né? Ou no caso do Isso. TDAH, o VibMap, entendeu? O MChat também, você pode enviar para o pai, para a mãe responder, né? Dar algumas orientações, pode até gravar um videozinho, mandar um áudio, ó, essa pergunta, você tenta responder dessa forma. Ajuda, porque essa informação já vem antes da Perfeito. consulta, né? Perfeito. Você já vai munido e vai questionando, vai direcionando sua consulta e consegue fazer o diagnóstico via telemedicina, assim, Muito tá? bom, muito bom. Isso, então, podemos falar que favoreceu bastante, deu mais acesso às famílias a um Mais acesso, diagnóstico, né? mais acesso, mais acesso. Por contrapartida, você caiu um pouquinho ali, né, a intervenção presencial, né? Então, Uhum. não existia um equilíbrio. Mas, É. enfim, essas coisas, elas acontecem. Doutor, tá acabando a live já. Meu Deus do céu, tá acabando Já foi aqui. rápido. Ó, tá acabando, o papo bom acaba rápido. Doutor, eu quero me comprometer, olha, eu quero me comprometer em continuar a live, não agora, mas continuar em outro momento. Foi fantástico, eu quero agradecer de coração, tá, com a sua participação, fantástico. Todo Muito mundo obrigado. aqui elogiando, sigam lá o doutor Gustavo, fala um pouquinho lá Isso, sobre já. o seu site, sobre como Isso, encontrá-lo. a gente teve que se modificar, né, junto com o mundo. Então, eu que não tinha nem redes sociais, abri meu perfil no E tá bem Instagram. danadinho. Eu tô acompanhando toda segunda lá. Muito Muito bom. obrigado. Abri meu perfil no Instagram, meu perfil no Facebook, por enquanto é o que eu consigo manter. Então, quando você manda mensagem, fala com o dono, basicamente é comigo que você vai falar, né? Então, as mães que mandam direct message, que mandam alguma coisa pelo WhatsApp, eu respondo quando possível, né? Não é nem sempre, não é nem imediatamente, mas eu respondo. Aquelas informações que eu estou passando são as mesmas informações que eu passo no consultório.
é uma forma de reforçar o que eu falo para as mães. E Perfeito. aquelas mães que são novas seguidoras, que não tiveram oportunidade ainda de se consultar, eu esclareço, ajudo na medida do possível, oriento sempre fazer uma consulta quando a preocupação é mais pontual. E estou fazendo todas as segundas lives com conceitos básicos de neurociência, de uma forma assim bem mais direta, né, na medida do possível, sem menosprezar a informação, né, mas resumindo e para que dê suporte a projetos novos que eu vou Perfeito. lançar, O como o de próximo, segunda-feira. vamos falar sobre neurociência e autismo. Está marcado? Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos Vamos lá. falar. O Igor tá se coçando aqui. O Igor já fala sobre neurociência, sobre neurociência. Tá Certo, marcado. vamos sim, Você tem um canal lá, doutor, tem um canal ali que fala bastante sobre neurociência. Muito bom. com Vamos certeza. marcar a próxima para falar ali sobre neurociência de forma Avanços em muito. neurociência no autismo. Aí, ó. Muito bom, muito bom. Gente, foi um prazer enorme, tá? Contar com a presença de vocês. Foi muito Muito ativo obrigado. aqui. E aquilo, aquela velha história. Papo bom acaba muito rápido aqui e já estamos, né, finalizando. Então, de fato, sendo repetitivo, eu quero agradecer de coração, tá? Qualquer dúvida, entre lá nas redes do Dr. Gustavo, tá? Caso vocês precisem de alguma orientação sobre a aplicabilidade, a Clínica Somar ela pode estar orientando, assim como hoje hoje existem várias outras clínicas fantásticas no estado, que isso é muito legal, né? Isso, Muito isso, legal isso. mesmo. Isso só melhora o Isso, ecossistema, né? claro, claro. Só aperfeiçoa, leva a gente a buscar mais. Perfeito, exatamente, exatamente. Que legal, a live continuou. Acho que ganhamos crédito. Tem esse negócio de ganhar crédito, doutor Gustavo? Eu não sabia. Eu Começamos acho a. que eu acho que tem. Eu sigo um influenciador, um É mesmo, é microinfluenciador, mesmo. e esse pessoal como o Flávio Augusto, eu não tô Ah, puxando a sardinha de ninguém, mas é muito conhecido o camarada, então ele faz lives de 3 horas. O Primo Rico faz live de 9 horas, ah, né? Então você vê que. Então, uma mãe chamou a atenção que ela é Catarina 9652, falando do luto. E era basicamente o que a gente mais ou menos anunciou, né? Muitas vezes a gente se depara do bem conhecido esquema da Kübler-Ross, né? Dos estágios do luto, que vai desde negação, raiva, negociação, depressão, até a aceitação. Isso aí a gente pode aprofundar um pouquinho ou deixar para uma próxima live, que vale muito a pena, principalmente hoje, quando a preocupação é aquele grande mote, quem cuida do cuidador, né? Quem cuida dessas mães, quem cuida, né? exatamente. Depois que recebe esse diagnóstico, o que acontece? Né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Então tá ótimo, doutor Gustavo. Um grande abraço. O seu filho tá dormindo direitinho a noite toda? Uma pergunta, tá Tá, minha dormindo? esposa Tá te tá cutucando sim, aí? tá. Tá, tá, tá. Não, ele tá dormindo, pega no sono direto. É mesmo. Tá conseguindo controlar o comportamento ali a cada 3 horas, acorda pra mamar e tá conseguindo controlar isso? Ele já tá com um aninho, Tá com ele já tá com um Ah, aninho tá. e meio, Aí ele bate um Já. pratão de jantar, É mesmo, é mesmo. vai para um jantar, aí minha esposa de 11 e meia dá uma mamadeira de leite, que aí ele dorme de 8h30, tem essa mamadeira que ele só superficializa um pouquinho o sono e pega até mais ou menos 5h30, 6 horas, até 6h30. Quando dá 6h30 ele não acordou, tá tranquilo. Eita, gota. Aí, ó, Mas geralmente de 8h30 até 5h30 e ele também dá um soninho ali próximo à horinha do almoço, ou antes um pouquinho, ou depois, à tarde. muito bom. E olha, É um reloginho. eu trabalho com educação tem muito tempo, mais de 20 anos uns 20 anos que eu trabalho com autismo. Eu vou confessar uma coisa aqui só pro doutor, viu? Ainda bem que ninguém só pro doutor. Ainda meus filhos, tenho dois, ainda eu peco no sentido de controle para a cama. De vez em quando eles vão dormir lá na minha cama ainda, vê? Que as mães não discutem, tá? Isso é. Aham. Mas eu trabalho com educação e ainda. Então temos dificuldades também, está É, brincando? Temos, pô. é aquele negócio, é o limite do razoável, né? O limite do razoável. Tá indo, é para um chameguinho, é gostoso, de E é vez em quando, gostoso pra é danar, é bom. muito bom, É, é gostoso pra danar. O TDAH, perfeito, mais ou menos. O Luca, que é o mais velho, que tem TDAH, você acorda um pouco roxo, que dá porrada, mulho no olho. Olha, murro no olho, é confusão. é. Mas enfim, vamos lá. Gente, então vamos finalizar aqui a live, tá? Eu vou combinar aqui com o doutor Gustavo alguns temas, já temos temas sugeridos aqui para não ficar tão tarde, já estamos ali ultrapassando as 9 horas, né?
doutor Gustavo tem que Isso. dormir, amanhã vai ter que trabalhar cedo e tem que trabalhar mesmo. Eu também vou ter que Novamente, trabalhar cedo, todos tá? nós, né? Todos os que Todos, estão todos. acompanhando aqui. Exatamente. É Então, uma rotina puxada. caso alguém tenha, por exemplo, se alguém fez alguma pergunta e não foi contemplada a sua pergunta, pode encaminhar ali a pergunta lá na Somar, ali, entra lá no Instagram da Somar, Uhum. faça a pergunta que direcionamos lá para o Dr. Gustavo ou encaminha direto lá pelo Dr. Gustavo, tá? Dr. Isso, Gustavo, estou à disposição. né, ok? Não é isso? Então fique com Deus, Perfeito. um grande abraço e um prazer novamente estar aqui com a sua presença, tá certo, doutor? Um grande abraço. Tchau, Fique com Deus. pessoal. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Tchau, Boa Vitor. noite. Tchau, tchau. Tchau.